Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Minha Saúde, que é o seu programa semanal com dicas e informações para você cuidar bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. E só lembrando que você também pode conferir esse e outros programas lá no canal da Unimed Teresina no YouTube. Eu te convido para dar uma passada por lá, assiste, curte, compartilha os vídeos, tá cheio de conteúdos incríveis sobre saúde e bem-estar. Este mês de maio é dedicado à conscientização da população sobre o glaucoma. A doença é a principal causa de cegueira permanente no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 80 milhões de pessoas sofrem com glaucoma em todo o planeta. Aqui no Brasil, são cerca de 1 milhão de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma. Para falar mais sobre essa doença, hoje nós convidamos o médico oftalmologista Samuel Gonçalves, que é cooperado da Unimed Teresina e é o presidente da Sociedade Piauiense de Oftalmologia. Doutor Samuel, bem-vindo à Minha Saúde. Prazer enorme estar aqui. Bom dia, Nádia. Estou aqui pronto para tirar as dúvidas sobre glaucoma. Muitas dúvidas que nós queremos trazer para você, todos os esclarecimentos. Bom, doutor Samuel, o glaucoma é uma doença que a gente sabe que é progressiva, que pode ser muitas vezes silenciosa. Então, como ela afeta a nossa visão? Nós temos, inclusive, algumas imagens que nós vamos colocar aqui para, enquanto o senhor fala, a gente ter uma ideia de como é que essa doença acontece, né, nos nossos olhos. O glaucoma é uma doença crônica. Quando a gente fala em doença crônica, é uma doença que não tem cura, tem tratamento. Ela é uma doença geralmente assintomática, o paciente não tem nenhuma queixa. Esse é um grande problema, porque aí o paciente não vai ao médico. Mas nas fases mais tardias, o paciente vai perdendo o campo visual e podendo chegar até a cegueira total. Essa imagem que a gente traz aqui, que é uma imagem, né, de um recorte do olho, digamos assim. Um recorte do olho, se você notar essa setinha naquela parte de baixo, onde parece uma árvorezinha chamada corpo ciliar, existe a produção de um líquido chamado mucoso. Ele faz esse trajeto, passa pela pupila, que é aquele orifício que a gente tem, onde tem a íris, né, que o pessoal chama de menina dos olhos, e aí sai naquele, como se fosse um dreno, aquele cantinho lá que a gente chama de trabeculado. Bem, esse movimento é um movimento natural que acontece diariamente. Quando a gente tem um aumento de produção e aquela drenagem, vamos chamar assim, de um ralo, não está boa, a gente tem um aumento da pressão intraocular. A gente coloca essa imagem para mostrar o mecanismo do aumento da pressão intraocular. Que é justamente uma das principais características do glaucoma. Exatamente. Doutor, agora quais são as causas dessa doença? Muito bem, pegando esse gancho aqui, existem os fatores de riscos. O único fator de risco, e muito importante, imodificável, é exatamente a pressão intraocular. Então a gente vai ao consultório do oftalmologista, a gente afere a pressão intraocular. De acordo com alguns estudos, existe o padrão estatisticamente considerado normal. Se você está um pouco acima daquilo, a gente começa a usar algumas drogas para baixar a pressão intraocular para o efeito, que é outra parte que eu vou falar lá no fundo do olho, numa estrutura chamada nervo óptico C menor. Mas esse fator de risco é o único modificável, não é o único. Então nós temos outros fatores de risco. A idade. Pacientes acima de 40 anos têm mais chance de ter glaucoma. A raça, algumas doenças associadas, como inclusive, por exemplo, a miopia. Quem tem miopia tem mais chance de ter alguns tipos de miopia e outras doenças associadas. Bom, gente, apesar de ser uma doença assintomática, em estágios mais avançados, ela apresenta alguns sinais. Eu queria que o doutor explicasse que sinais são esses. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber, eu já tinha falado anteriormente, que o glaucoma não dá muito sinal. Mas, quando o paciente chega numa fase mais tardia, 60 anos, 70 anos, o sinal principal é a perda do campo visual. A gente chama essa visão que a gente tem aqui embaçada do lado de campo visual. Então a pessoa começa a ver isso aqui tudo escuro. Eu acho que eu trouxe uma imagem, essa aqui, que mostra perfeitamente isso. Você vê a rua aqui, você vê o campo visual, são as paredes, e elas vão começando a desaparecer com a progressão da doença, até chegar na última imagem. E a sensação é justamente essa. Isso, de encurtamento. A imagem periférica fica borrada. Está escurecida. Exatamente, borrada. E geralmente eles chegam nessa fase aqui pra gente. Então, quanto mais avançada a fase, pior o controle da doença. E quais são os tipos da doença, os tipos de glaucoma? Perfeito, vamos lá. Existem 4 tipos. O principal deles é o glaucoma primário de ângulo aberto, o nome é esquisito. Antigamente era conhecido como glaucoma crônico simples.
80, 85% das pessoas têm esse glaucoma. Existe um glaucoma de ângulo fechado, exatamente aquilo ali que eu mostrei no exemplo anterior. Você pode olhar para o lado direito, que o ângulo está aberto, está escrito lá, e aqui você tem uma posição aqui da íris, a íris levanta e fecha o ângulo. Lembra que eu falei que era o ralo do olho? Se você fecha o ralo do olho, a água se acumula ali dentro, a pressão aumenta rapidamente. Esse glaucoma de ângulo fechado, também chamado de ângulo agudo, é muito importante a pessoa ir rapidamente ao oftalmologista. Existem medicações, inclusive venosas, né, na veia, para a gente desobstruir aquilo ali, porque isso aqui pode chegar em 24 horas. Provoca dor, por exemplo? Esse tipo, o ângulo fechado, provoca dor, náuseas, vômitos. E geralmente as pessoas vão até para emergência geral. Não tem problema. Chegando lá, o médico, mesmo que não é oftalmologista, ele já identifica que o olho está vermelho, a pessoa fala que está com muita dor no olho, chama o oftalmologista, a ação tem que ser rápida, senão em 24 horas, às vezes é fatal, perde a visão. Doutor Samuel, voltando aqui à nossa conversa, existem grupos de risco para o glaucoma? Sim, o principal grupo de risco são os pacientes mais idosos. Então, acima de 40 anos a incidência já é maior, mas fundamentalmente acima de 50 e 60 anos. Toda pessoa acima de 40 anos, independente de fator de risco na família, deve ir ao oftalmologista. Quando o senhor fala em fator de risco na família, aí eu só abro também aqui para uma outra pergunta. É possível que, tendo pessoas na família já com a doença, ela possa se manifestar em idades menores que 40 anos, por exemplo? História familiar. Se você tem história familiar positiva na família para glaucoma, deve ir até antes dos 40 anos de idade. A gente recebe algumas perguntas sempre aqui dos nossos seguidores nas redes sociais, perguntas que foram enviadas aqui sobre o glaucoma, doutor Samuel. Nós temos a primeira, que é a do Joaquim Pereira. Doutor, o glaucoma também pode atingir as crianças? Pode sim. Existe o glaucoma infantil, onde a gente tem um congênito, que é bem mais raro, 1 para 10 mil nascidos vivos, e a gente tem um glaucoma secundário. O glaucoma em criança é muito raro, mas quando presente ele é bastante agressivo. Então a criancinha pode nascer, o olho está lacrimejando, não abre muito bem o olho, tem uma fotofobia, não consegue olhar para a luz, leva ao oftalmologista, que a ação tem que ser rápida também nesses casos, e geralmente com cirurgias específicas para aquela idade. A Ivonete Alencar, qual a idade ideal para começar a fazer os exames preventivos do glaucoma? Então, de uma forma geral, todo mundo deve passar no oftalmologista uma vez ao ano. Em se tratando de glaucoma, a partir dos 40 anos, todo ano, anualmente, deve-se ir ao oftalmologista. Mas se você tem história familiar, você deve procurar um pouquinho antes. Doutor, temos mais uma pergunta. Pois não? Vamos lá, é a pergunta da Monique Veras. É verdade que pessoas negras têm mais chances de desenvolver glaucoma, doutor? Vamos lá. Como eu falei anteriormente, o glaucoma primário de ângulo aberto é o mais comum, de 80% a 85%. E estudos comprovam que realmente a raça negra tem maior chance de ter esse tipo de glaucoma. Além de ter maior chance, ela progride de uma forma às vezes mais rápida desse tipo de glaucoma. Doutor Samuel, para a gente finalizar o nosso programa de hoje sobre o glaucoma, nós vamos deixar aqui as últimas dicas de como prevenir essa doença, que, como a gente já disse, é muitas vezes silenciosa e pode levar à cegueira permanente. Vamos lá. Então, o que a gente recomenda para todo paciente? Primeiramente, passar com o médico oftalmologista. Só ele pode examinar o fundo do olho. É muito comum, a gente tem que ser realista, as pessoas procurarem profissionais outros para fazer um óculos e depois vai para casa. O médico oftalmologista, ele não só faz o óculos, faz também o óculos, como examina o olho. Quando você vai ao oftalmologista, ele vai fazer teu óculos, logo depois ele vai te colocar naquela lâmpada de fenda, aquele aparelhinho, e ele olha, conversando às vezes, mas ali ele está olhando o fundo do olho, ver se tem algum sinal. Então, basta o exame preventivo. No mundo todo, a medicina preventiva é o que há de mais moderno. Obrigada, doutor Samuel Gonçalves, médico oftalmologista, conversando hoje com a gente aqui no Minha Saúde sobre o glaucoma. A gente vamos ficando por aqui. Não esquece que na próxima semana temos um novo encontro, terça-feira às 11h50, aqui no Minha Saúde da Unimed Teresina. Uma ótima semana para você. Até lá. Tchau, tchau. Ter no coração o mais sincero e confortante abrigo. Isso é ser mãe. Cuidar em todos os momentos, com amor e devoção. Isso é ser mãe. Escolher um plano de saúde que preza pela vida, no jeito e no olhar. Isso é ser mãe Unimed Teresina. Com preços a partir de R$ 92,54 por mês. Ligue 2107-8000 e faça seu plano. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.